Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa tarde. Como presidente da Câmara Municipal, faço a abertura da presente audiência pública que visa discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2019. Presente encontro foi convocado pela Comissão de Finanças da Câmara Municipal e quero agradecer a presença dos vereadores Alessandra Lucchesi, Zé Fernandes, Cula, Carlos Trigo, Carreira e Rosiello. Quero convidar para que ocupem lugares nesta mesa o vereador Zé Fernandes, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade da Câmara Municipal, que irá presidir os trabalhos, o vereador Cula, relator da referida comissão, o senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal de governo, e o senhor Luiz Guilherme Galerani, secretário adjunto de governo. Quero desejar a todos uma boa tarde de trabalhos e dizer que os vereadores Jamila e Paulo Renato justificaram as suas ausências. Presidente. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, boa tarde. Acostumado a não sair da casa, né? Dia e noite. Quero agradecer também a presença da vereadora Jamila, do nosso querido sempre presidente Isaías Colino, vereador Trigo, vereadora Rosiello, vereador Carreira e meu parceiro que me acompanha sempre nas audiências, o meu companheiro vereador Cula. Desculpa, Alessandra, obrigado pela presença. E agradeço a presença do nosso sempre secretário atuante, Fábio Leite, o nosso amigo Guilherme também, sempre prestando aquela relevância, atendimento a todos os companheiros vereadores. Nesta audiência, iremos tratar sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2019. Aqui se refere ao projeto de lei complementar 17/2018, em trâmite nesta casa desde o dia 29 de junho. Referida matéria está tramitando pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que poderá receber emendas até o dia 1º de agosto. A LDO estabelece os parâmetros para a elaboração do orçamento anual do município, de modo a garantir a realização das metas e objetivos da administração pública que serão executadas pelo Executivo. Em seu contexto, o projeto abrange uma projeção das receitas e fixação das despesas, cujos valores foram bem detalhados pelo secretário de governo em audiência realizada na fase de elaboração da LDO, onde a maioria dos vereadores participou. Passo a palavra ao secretário Fábio Leite para suas considerações a respeito do assunto. E aproveitando, a audiência terá 2 horas de duração. Fique à vontade, meu secretário. Boa tarde, agradeço a presença de todos e a oportunidade de mais uma vez podermos falar sobre o orçamento do município. Cumprimento a todos na figura do presidente dessa audiência, o vereador e amigo Zé Fernandes. Presidente, eu trouxe o material que usei na última reunião. Se o senhor considerar interessante, a gente pode repetir aquela apresentação. É uma apresentação sucinta, ou eu me coloco à disposição para já esclarecer questões que surjam sobre o material. Passar a apreciação dos companheiros vereadores, vereadora Rose. Eu acho importante a colocação do material, haja visto que será transmitido pela TV Câmara, assim a população pode acompanhar. Vereador Carreira. Da mesma forma, eu também peço que seja reproduzido pela transparência que tem essa secretaria e sempre teve preza por isso. Vereador Trigo. Que seja feita aquela apresentação inicial lá. Vereadora Alessandra Lucchesi, dona Jamila, está lembrando de mim. Concordo, faça a apresentação anterior. O nosso presidente, Isaías Colino, por gentileza. Eu sigo com a maioria, senhor presidente, para que a gente possa fazer a apresentação. O meu companheiro de secretaria, vereador Cula. Eu sigo com a maioria também. Fico muito contente porque é a transparência que essa casa tem.
Faz favor, fique à vontade, secretário Fabrete. Bom, para as pessoas que nos acompanham, esse material foi objeto da primeira audiência que fizemos sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Naquela ocasião, a audiência de elaboração que foi conduzida pelo Executivo. Então, por gentileza, o primeiro slide. A fundamentação legal dessa LDO, dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem a Constituição Federal no artigo 165, a Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 48, a Lei de Finanças Públicas no artigo 22 e a Lei Orgânica do Município no artigo 111. Próximo slide, por gentileza. Esse aí. Importante mencionar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a lei que estabelece parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir, dentro do possível, a realização das metas e objetivos da administração pública a serem executadas pelo Poder Executivo. Ela tem que estar compatível com o PPA, e afirmo de antemão que essa que foi apresentada aos senhores está. Ela tem que estabelecer um equilíbrio entre receitas e despesas, e os senhores verão nos próximos slides que esse equilíbrio está estabelecido. Ela define critérios e formas para limitação do empenho, estabelece condições para transferências de recursos a entidades privadas, autoriza o município a auxiliar o custeio de despesas a outros entes públicos, define as despesas consideradas irrelevantes, define o montante e a forma de utilização da reserva de contingência e, por fim, define as condições para a renúncia de receita. Próximo slide, por gentileza. Dentro do processo de elaboração da LDO, como eu mencionei anteriormente, tem que haver um equilíbrio entre as projeções de receita e as fixações ou as projeções de despesa. Como são feitas as projeções de receitas? Levando-se em conta a arrecadação própria do município, aquilo que nas audiências nós chamamos de recursos do Tesouro, transferências estaduais e federais e eventuais convênios e emendas parlamentares. Do ponto de vista de fixação de despesas, que critério que se usa? Definição de custos e metas por programa de governo e a definição de custos por unidade orçamentária e ações dos programas de governo. Próximo slide, por favor. O começo de toda a projeção das peças orçamentárias, e nesse caso da LDO, é a definição ou a adoção de um índice de projeção, levando em consideração o que se projeta ou o que se espera em relação ao comportamento da economia. Para essa LDO de 2019, assim como nós fizemos nas peças orçamentárias de 2018, esse cenário macroeconômico, ou esses indicadores que representam o cenário macroeconômico, nós usamos como fonte o relatório Focus do Banco Central, que sob a nossa ótica e sob o nosso ponto de vista, é hoje uma das fontes de informação mais confiáveis que se tem para essas projeções. O que se tem dentro desse relatório Focus? Uma projeção de PIB para 2018 consolidado de 2,37%, para 2019 de 3%. Uma projeção de IPCA acumulado no ano para 2018 de 3,60% e para 2019 de 4%. Uma projeção de IGPM também acumulada ano de 5,53% para 2018 e 4,46% para 2019. E, por fim, uma projeção de INPC de 1,69% para 2018 e 2% para 2019. Aqui cabe uma observação importante, que desses índices que eu apresentei aos senhores nesse slide, o único índice que não consta do relatório Focus é o INPC, mas adotamos o mesmo comportamento dos outros indicadores para esse índice, para que a gente pudesse concluir as projeções. Próximo slide. Esse slide que está na tela, o slide do número 5, é simplesmente para mostrar para as pessoas que nos acompanham a evolução do orçamento municipal, olhando os últimos 6 anos, de 2012 até 2017, de forma que em 2017 nós temos uma consolidação de um orçamento de aproximadamente 349 milhões orçado contra 382 milhões realizado. Próximo slide, por favor. Entrando na projeção efetivamente da LDO, que é o objeto dessa audiência pública, quando olhamos a composição de receita, nós categorizamos as receitas para que fosse mais claro para as pessoas que nos acompanham.
A receita corrente projetada é de R$ 404.152.000 mil. A receita de capital, R$ 210 mil. A receita intra-orçamentária, R$ 22.120 mil. E se fazendo as deduções de receita corrente, que são de R$ 36.139 mil, se obtém na composição de receita o montante de R$ 390.343 mil. Importante que guardem esse número, porque todas as projeções que faremos nos slides seguintes já levarão esse montante considerando as deduções obrigatórias. Quando abrimos num segundo nível de detalhamento essas receitas, nós temos receitas tributárias, R$ 91.727.250. Receitas de contribuições, R$ 17.429 mil. Receitas patrimoniais, R$ 8.976.750. Receitas de serviços, R$ 425.500. Transferências correntes, R$ 280.060.500. Outras receitas correntes, R$ 5.553.000. Alienação de bens, R$ 210 mil. Contribuições intra-orçamentárias, R$ 22.122 mil. E as mesmas deduções apresentadas acima, de R$ 36.139 mil, perfazendo o total que eu havia apresentado de R$ 390.343 mil. Próximo slide, por gentileza. Dando mais um detalhamento, num terceiro nível de detalhamento das receitas projetadas, nós destacamos as principais receitas que compõem esse orçamento, que compõem essa LDO. ICMS, estima-se para o ano de 2019 uma arrecadação de R$ 90 milhões, que corresponde a 23,06% do total. Fundeb, R$ 61 milhões, o que corresponde a 15,63% do total. FPM, R$ 60.600.000, perfazendo 15,52% do total. IPTU, R$ 31 milhões, perfazendo 7,94% do total. E aqui cabe uma observação: quando falamos dessa projeção de IPTU de R$ 31 milhões, nós estamos tratando do valor lançado. As transferências federais, de R$ 28.225.500, perfazendo 7,23% do total. IPVA, R$ 27 milhões, perfazendo 6,92% do total. ISS, R$ 25 milhões, correspondendo a 6,40%. Receitas intra-orçamentárias, R$ 22.120.000, perfazendo 5,67%. Taxas, R$ 12.283.000, correspondendo a 3,15% do total. Imposto de renda, R$ 7.315.000, correspondendo a 1,87% do total. ITBI, R$ 7.300.000, perfazendo 1,87% do total. A dívida ativa, R$ 7.193.000, 1,84% do total. Aqui cabe uma segunda ressalva: quando tratamos aqui a dívida ativa, é aquilo que a gente eventualmente vai recuperar do que está inscrito em dívida ativa. Receitas diversas, R$ 4.768.500, perfazendo 1,22% do total. E as transferências estaduais, R$ 4.540.000, perfazendo 1,16% do total. E por fim, o ITR, R$ 2 milhões, perfazendo 0,51% do total. Próximo slide, por gentileza. Ainda tratando numa visão de receita e agora colocando um detalhamento das deduções, nós temos que as receitas serão compostas com deduções da seguinte maneira: receitas tributárias, R$ 91.727.250, contribuições, R$ 17.429.000, patrimonial, R$ 8.976.750, serviços diversos, R$ 425.500, transferências correntes, R$ 280.060.500, outras receitas correntes, R$ 5.533.000, perfazendo um total ainda sem dedução de R$ 404.152.000.
Quando entramos no detalhamento das deduções, nós temos contribuição para o Fundo de Previdência, o RPPS, R$ 9.929.000. Remuneração do RPPS, R$ 5 milhões. E as deduções do Fundeb que foram apresentadas anteriormente, R$ 36.139.000, correspondendo a um total de deduções de R$ 51.068.000, o que corresponde a um total de receita menos de deduções, nesse contexto com todas as deduções, de R$ 353.084.000. Próximo slide, por gentileza. Como que é a distribuição dessas receitas e despesas por órgãos? Da administração direta, nós não temos fontes de receita na Câmara, por óbvio. As receitas ficam todas a cargo da Prefeitura, R$ 353.289.000. E da administração indireta, que é o Botuprev, R$ 37.054.000, perfazendo aquele montante de receitas com dedução de R$ 390.343.000. Qual que é o equilíbrio que se tem em despesas também por órgãos? R$ 5.376.500 na Câmara, R$ 347.912.500 na Prefeitura. E no Botuprev, R$ 37.054.000, por óbvio, como existe a condição de equilíbrio, perfazendo o mesmo total de despesas de R$ 391.343.000. Próximo slide, por gentileza. Esse último slide dessa apresentação sucinta que montamos, talvez, ou pelo menos sobre a minha ótica, o slide mais importante da apresentação, que é onde existe o detalhamento da forma onde efetivamente está proposta a distribuição das receitas e despesas dentro do instrumento ou dessa ferramenta que é a LOA para 2019. Então, desse orçamento que apresentei para os senhores, já com deduções, que perfaz R$ 390.343.000, como serão as distribuições pelas diversas secretarias? A Câmara Municipal tem R$ 5.376.500, correspondendo a 1,38% do total. O gabinete do prefeito, R$ 9.840.000, perfazendo 2,52% do total. Importante mencionar que dentro do gabinete do prefeito não está, além da estrutura administrativa de gabinete, toda a composição de fundos. Então, todos os fundos da Prefeitura, Fumabom, Fundo da Criança e do Adolescente, Fundo do Idoso, contemplam essa rubrica, ou enfim, essa linha orçamentária. Habitação e Urbanismo, R$ 1.374.000, perfazendo 0,35% do total. Negócios Jurídicos, R$ 10.673.500. É importante destacar aqui que dentro dessa linha de negócios jurídicos, além da estrutura administrativa da Secretaria, também estão as linhas de pagamento de precatórios e IRPVs. Educação, R$ 109.216.000. Governo, R$ 13.713.000. Aqui cabe um terceiro comentário. Quando lemos a linha Governo, leia-se a unificação das secretarias de Fazenda, Administração e a própria Secretaria de Governo. Secretaria de Saúde, R$ 84.294.500. Esportes, R$ 3.612.500. Segurança, R$ 3.690.000. Assistência Social, destacada do fundo nesse caso, R$ 3.882.000. O Fundo de Assistência Social, R$ 7.847.000. A Secretaria de Cultura, R$ 4.252.500. A Secretaria de Infraestrutura, R$ 40.796.500. A Secretaria do Verde, que é a unificação da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, R$ 3.158.500. A Secretaria de Comunicação, R$ 1.042.500. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a unificação das secretarias de Comércio, Indústria, Serviço, R$ 2.957.000. A Secretaria de Participação Popular, R$ 860.000. A Secretaria de Relações Institucionais, R$ 308.000. E destacados os encargos gerais do município, R$ 46.395.000, e a Botuprev, R$
R$37.054.000, perfazendo, como eu disse anteriormente, um total equilibrado de R$390.343.000. Senhor presidente, esse é o material que eu fiz a apresentação na primeira audiência e fico absolutamente à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Obrigado pelas palavras, considerações. Gostaria de passar o primeiro vereador inscrito, o vereador Carreira. Quero parabenizar em primeiro lugar o nobre secretário Fábio Leite, o subsecretário Guilherme. Secretário, dentro da linha orçada para a saúde, contemplam a Fundação Uni ou outra fundação nova que virá ocupar o lugar da Uni, nesta LOA que o senhor acaba de fazer a narrativa. E quero dizer também, dentro da sua previsão do orçamento de 2017, houve um superávit de receita consumada para esta gestão de 2018? Bom, a primeira pergunta em relação à saúde. Essa LDO, ela já contempla todas as iniciativas de saúde que estão previstas, quer seja no plano de governo do prefeito Mário Pardini, quer seja dentro da estratégia de administração do secretário André Spadaro, conhecido como Queco. Para o senhor ter uma ideia, dentro dessa projeção, se nós pegarmos a LDO, que está aprovada na Câmara atualmente, original, o que se havia previsto para esse ano de 2018 para a saúde, através da LDO, era um montante de aproximadamente R$74 milhões. A consideração que nós temos para essa LDO de 2019 é de um montante de aproximadamente R$84 milhões. Então, sendo muito objetivo a sua questão, sim, os serviços que são administrados por uma OS, atualmente a Fundação Uni, e eventualmente Fundação Uni ou qualquer outro OS que venha prestar esse serviço no município, esse contrato sim está composto dentro dessa previsão. Nesse momento, o senhor não consegue ver nominalmente as entidades, verá essa quebra ou esse detalhamento no instrumento que a gente vai mandar no final de agosto, começo de setembro, que é a lei orçamentária, a LOA. Mas sim está contemplado. Em relação à questão de excesso de arrecadação que o senhor me perguntou, sim, o excesso de arrecadação, inclusive tratei na audiência de encerramento do ano de 2017, ele aconteceu efetivamente de 17 para 18, ou no consolidado de 17. Importante mencionar que excesso de arrecadação, ele tem que ser visto como forma de aplicação. Parte do excesso de arrecadação do ano passado era específico para contas vinculadas e parte para custeio. Qual foi a sistemática que nós adotamos para esse excesso de arrecadação em 2017 e provavelmente será a mesma para 2018, prova disso um projeto de lei que nós colocamos nessa casa nesta semana. São aplicações direcionadas, que no caso do ano passado, a sua imensa maioria foi para a saúde. Muito provavelmente que esse ano de 2018, o comportamento do Executivo em relação à aplicação dos eventuais excessos de arrecadação sigam a mesma lógica. Justificando minha pergunta, secretário, pode ser até espantosa, mas eu demonstro o equilíbrio, o pé no chão que a sua secretaria tem quando elabora o orçamento enxuto. A gente vê nos telejornais por aí, prefeituras que faraônicos os orçamentos, depois não cumpre e tem problema seríssimo. Então, quero mais uma vez dizer que vocês estão de parabéns. E dizer também que eu tenho acompanhado, nunca fica no limite exigido por lei federal, os 15% de saúde e os 25% da educação. Sempre ultrapassa uma cifra até bastante razoável. Isso também faz parte de uma gestão, além do prefeito, da sua secretaria? Agradeço as palavras, vereador, sem dúvida. Na saúde, assim, sem medo de errar, o percentual que vai acontecer em 2018 e pela proposição de 2019, nós vamos extrapolar em muito essa limitação legal de 15%, mas sem dúvida nenhuma de errar. Em relação à educação, esse percentual também será extrapolado, só que o montante da educação já é um montante financeiro e orçamento maior. Então, no ano passado, se eu não me recordo, o encerramento da educação foi num percentual de aplicação em torno de 27% a 28%.
E eu diria que provavelmente nesse ano de 2018 a gente deve estar tangenciando isso, 26%, 27%. O cuidado que a gente tem que tomar com a aplicação, não só com a limitação legal, é que essas aplicações de recursos sejam para, de fato, questões que sejam importantes, não só para a Secretaria de Educação e Saúde, mas também para a população. Então, essa priorização, eu tenho comentado com os senhores sempre, ela não é uma priorização exclusiva da Secretaria de Governo. Então, algumas pessoas, maldosamente, dizem que o Fábio e o Guilherme que têm a caneta para dizer o sim ou não. Isso não é a verdade. Toda a priorização orçamentária, inclusive dessa LDO que está proposta para os senhores, é um trabalho feito a várias mãos, com a participação do prefeito, de todos os secretários, sem exceção, de alguns secretários adjuntos, para tentar acomodar as projeções que a gente tem de orçamento macro dentro das necessidades de cada secretaria. Então, eu não tenho nem a intenção e muito menos a caneta para organizar sozinho, junto com o Guilherme, a disposição de orçamento. Muito pelo contrário, isso é um trabalho feito a várias mãos, como eu mencionei. Próximo vereador inscrito. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, vereadores. Ainda ouvindo aqui a pergunta do vereador Carreira, e vendo o percentual previsto com despesas na educação, 27,98% para 2019. E vocês acabaram de citar que fechou 2017 também nesse percentual. Então, a minha pergunta é a seguinte, e também na elaboração, naquela audiência que teve lá na prefeitura, se eu me recordo direito, o senhor me corrige, o senhor fez uma análise de um aumento, tanto na receita, de 4%. Na LDO. Na LDO. Aí nós estamos verificando algumas matérias na imprensa, a contratação de escolas. O secretário esteve aqui de Educação, falou escolas que estão sendo construídas, são despesas de capital, serão construídas essas escolas, 8 escolas, algumas em período integral, só que o custeio depois dos profissionais que deverão ser contratados, que são despesas permanentes e despesas fixas, como que eles estão incluídos nesse orçamento, já que o percentual é o mesmo de 2017 e vocês estão colocando apenas 4%. Como que se deu esse planejamento por parte do secretário de Educação para depois fazer funcionar essas escolas, senão ficarão obras paradas? Tem outras perguntas também, mas pode responder essa primeiro. Tá. Então, em relação à projeção, respondendo em duas partes a pergunta da senhora. A projeção dessa LDO para o ano que vem, para o ano de 2019, a gente de fato usou o relatório Focus, que tem como IPCA para 2019 os 4%. Então, o crescimento dela, vamos dizer assim, de uma maneira consolidada, ela tem essa tendência ou essa projeção de 4%. Como que nós estamos tratando a questão das escolas? Pergunta interessantíssima também. Em 2 momentos. Nessa primeira fase, que nós estamos ainda na fase das construções, a Prefeitura de Botucatu tem conseguido, através de parcerias e através de contrapartidas de projetos que estão sendo feitos no município, a mão de obra para a construção dessas escolas. Então, para os 4 projetos, se não me falha a memória, que estão em curso nesse momento, a Prefeitura teve da iniciativa privada, em contrapartida a esses projetos, a mão de obra, e a Prefeitura está entrando com a parte da matéria-prima, ou dos materiais. Esses materiais, essa contrapartida da Prefeitura, essa participação da Prefeitura, está prevista no orçamento 2018? Sim, está. Então, dentro do plano de abertura ou construção dessas escolas, o orçamento 2018 da educação, pelas projeções que nós temos, ele é suficiente para manter a construção e mais as atividades que já vinham sendo desenvolvidas. O que a gente fez há mais ou menos 1 mês e meio na Prefeitura? Salvo engano, dessas 4 escolas, então 8 é o plano original de construção total de escolas. Salvo engano, 4 já estão em construção. Salvo engano, 2
já estarão em pleno funcionamento a partir de 2019. Há mais ou menos 45 dias, 60 dias no máximo, nós nos reunimos com a Secretaria de Educação e já fizemos a projeção de toda essa força, esse capital humano que vão ser necessários nas escolas de tempo integral. Toda essa disposição já está na área de recursos humanos, a equipe de RH já está fazendo toda a projeção do custeio dessas vagas, lógico que a gente já tem uma ideia, para que a gente possa apresentar nessa Casa de Leis o mais rápido possível, a minha previsão é que isso aconteça em meados de agosto, a aprovação da criação dessas vagas, que vai ser o que vai suportar a operacionalização dessas escolas. Objetivamente, na pergunta da senhora, sim, a LDO que se tem prevista para a educação do ano que vem, ela é algo em torno de 5 a 6 milhões maior do que a LDO que se teve em 2018, e a gente entende que dentro dessa configuração de crescimento, sim, os equipamentos terão a manutenção adequada e, vamos dizer, o custeio assegurado pelo orçamento municipal. Obrigada, entendi. Ou seja, serão 2 escolas para 2019. Então, há essa projeção nesse orçamento dessas 2 escolas. Se a senhora me perguntar o cronograma de abertura dessas 8 ou dessas 4, honestamente eu não tenho essa informação aqui. Mas pelas fases que o senhor colocou... Mas pela dimensão que a gente está falando, a gente iniciaria 2019... salvo engano, com 2 escolas em funcionamento, e as outras entrariam aí sucessivamente ao longo do ano. Aqui no artigo 22 dessa LDO, da Lei Complementar número 17, diz que a concessão de subvenções sociais, auxílios ou contribuições às instituições sem fins lucrativos que prestem serviços nas áreas de caráter educativo, assistencial, recreativo, em formas de cooperação técnica, junto com a Prefeitura, dependerão de autorização legislativa. Há muito tempo não se pede autorização legislativa dessas subvenções com entidades sem fins lucrativos. Uma vez colocado esse artigo aqui, como que vai ficar? Os próximos convênios, subvenções passarão pela Câmara para nós votarmos? Devo fazer alguma coisa com a campanha que eu não sei o que significa, não? Como que a gente está fazendo a programação de toda a parte de convênios? Eu vou até ampliar e vou sair só dos convênios da educação. A gente agora, na virada do semestre, também em meados de agosto, começa com as secretarias, através da estrutura de convênios que fica sobre a minha responsabilidade na Secretaria de Governo, organizar todo o planejamento de convênios ou de subvenções ou de parcerias para o ano de 2019. Por que isso? Porque como essas entidades já entram no ano, diferente da Prefeitura que fica um período de fechamento contábil parada, entre aspas, essas empresas já abrem o ano no dia 2 de janeiro com o fluxo de caixa correndo, com o fluxo de caixa corrente. O que a gente faz é o seguinte: nesse momento, em agosto, nós faremos um mapeamento de todas as necessidades, de todas as entidades que farão a composição, e dentro das questões legais existem várias formas de se estabelecer esse relacionamento entre a Prefeitura e uma determinada entidade. Para aquilo que a legislação, sem nenhum prejuízo desse artigo, determina que são os convênios, passem pela aprovação legislativa, eles serão encaminhados como tal. Para aquilo que existe legalmente a dispensa, por exemplo, um termo de parceria, onde não é necessário a aprovação da Câmara, os projetos não serão encaminhados. Mas o que eu posso afirmar para a senhora é de que a imensa maioria dessas parcerias, eu vou falar genericamente, já na LOA que vai ser apresentada para a Câmara, elas já estarão explodidas, né? Elas estarão detalhadas. Então já se saberá antecipadamente aqui na Câmara de que para onde cada recurso ou cada valor está sendo aplicado para aquelas entidades, o que seria, em considerando que a LOA seja aprovada, uma primeira aprovação formal. Mas isso significa que a Prefeitura não pode estabelecer novos convênios? Pode, e se assim vier a fazer, por óbvio que passam pela aprovação da Câmara dentro da constituição legal da questão. Entendi. Imaginei que individualmente, cada convênio, cada subvenção teria que ter autorização. Assim como é convênio com algum programa especificamente, com outro ente federado, estado. Pode, é que a gente faz um primeiro pacote, me perdoa a simplificação da palavra. Na LOA. Na LOA. Entendi. Agora, desculpa, vereadora. Vamos hipoteticamente dizer que eu não tivesse essa informação em setembro.
e que eu não tivesse o nome das entidades em setembro e, consequentemente, não teria na LOA. A senhora teria uma linha fechada, vamos chamar assim, e daí, por óbvio, que teria que passar pela aprovação da Câmara. Tá. A outra pergunta, sobre as reservas de contingência. Deixa eu só... Posso passar? Depois eu volto com a Vossa Excelência. Faz a pergunta novamente. Só para os outros vereadores, porque às vezes a senhora vai fazer pergunta que a pessoa vai fazer também. Pode ser? Presidente. A senhora ajuda eu ajudo a senhora. Obrigado, vereadora. Próxima vereadora, a vereadora Alessandra Lucchesi. Boa tarde. Obrigado por apresentar novamente toda a sua prestação, Fábio. A Prefeitura de Botucatu sempre muito atenta. A pergunta sobre a educação procede com relação às escolas, agradeço já a resposta anterior. E a gente percebe também a evolução também da FPM, algumas coisas significativas dentro desse processo. Por quê? Da onde vem isso, para que serve, o que aconteceu? Se você puder nos dar esse contexto, para a gente poder entender que houve alteração significativa positiva, para todas as secretarias da Prefeitura. Obrigada. Eu agradeço a pergunta também, vereadora. Eu deveria ter, inclusive, tratado a questão de FPM quando respondi à vereadora Rose sobre o crescimento dos 4%. Se os senhores olharem no material, as linhas de projeção de FPM, elas superam esse percentual de aumento. Por que superam? Por conta de um comportamento que muito provavelmente vai acontecer em 2018, por conta do crescimento da nossa população. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele é um repasse, um recurso federal, que, entre outros fatores, uma das dimensões que determina o montante de recursos que o município vai receber é a população de um município. Nesse ano de 2018, infelizmente, pela falta de 84 cidadãos, nós não subimos de patamar no repasse do FPM. Mas isso provavelmente acontecerá em 2019. Por que temos quase que certeza que isso acontece? Historicamente, a população de Botucatu cresce entre 1.000 e 1.500 pessoas por ano. Então, se esse mesmo comportamento se mantiver em 2019, nós atingiremos uma nova faixa de repasse do FPM. Por conta de assumirmos que esse comportamento vai se dar em 2019, isso significa dizer que o nosso repasse de FPM será algo em torno de 10 a 12 milhões superior ao que foi ou que será em 2018. Então, essa é a explicação correta e oportuna por que o FPM tem um comportamento diferente dessa projeção linear que nós estamos fazendo dos 4%. Obrigada, eu achei que era uma informação importante a ser colocada junto à TV Câmara e uma porcentagem que dá uma alteração significativa para todas as secretarias também nessa divisão. Perfeito. Parabéns, eu acredito que é uma diferença pequena, não grande, se faltavam 84 moradores e nós estamos crescendo normalmente 1.000, acredito que é 99,9% certeza que conseguiremos. Obrigada. Se me permite fazer uma brincadeira, tomara só que no ano de 2019 a estatística não seja desmentida pela prática. Tomara que ela continue acontecendo da mesma forma. Próximo vereador Kula. Boa tarde, secretário. Mais uma vez, Guilherme, parabenizar pela explanação, pela competência como vem conduzindo a sua pasta. Eu gostaria, secretário, de saber como ficará o fundo dos bombeiros sem a taxa no IPTU. Obrigado, vereador Kula, pela pergunta. Também pergunta bastante oportuna. O comportamento que a gente fez de previsão na LDO de 2019 é exatamente o mesmo comportamento que nós fizemos de previsão para 2018. Qual foi? Por conta da questão jurídica, que dentro do entendimento do jurídico da Prefeitura nos proibiu de emitir um carnê ou de cobrar a taxa de bombeiros, que era o que financiava até 2017 o Fumabom, o Fundo dos Bombeiros, nós incluímos dentro do nosso orçamento uma linha específica, custeada pelo Tesouro, custeada pelos recursos próprios do município, para suprir a falta dos recursos dessa taxa. Então, quando fizemos as projeções de arrecadação de IPTU e taxas, nós não consideramos a entrada de recursos provenientes dessa taxa de bombeiros, porque entendemos juridicamente que não pode ser cobrada, mas, por outro lado, a Prefeitura está honrando integralmente, através do Tesouro, as obrigações ou as necessidades do Fumabom.
Então, quando eu mencionei aos senhores de que dentro da linha do gabinete estavam todos os fundos, um dos fundos que ali estão contemplados é o fundo dos bombeiros, porque vai ser honrado ou vai ser financiado, enfim, pelo orçamento próprio da Prefeitura. Tem outra pergunta também, secretário? Alguma alteração significativa nas subvenções já dá para dar alguma posição sobre o tema que surgiu na primeira audiência na Prefeitura em relação ao CAPES? Uma pergunta relacionada também ao que há pouco eu respondi para a vereadora Rose, né? Então, assim, eu não consigo nesse momento dizer aos senhores ou explicitar aos senhores quais entidades ou que tipo de serviços serão beneficiados com as subvenções. O que eu sei dizer aos senhores é que as linhas de subvenções foram previstas na LDO e tiveram também crescimentos de orçamento em comparação 19 com 18. A questão do CAPES que surgiu naquela audiência que foi realizada na Prefeitura, como eu respondi para os munícipes, né, que colocaram essa questão, toda essa discussão ela pode ser iniciada com a Secretaria de Saúde. Me recordo, inclusive, que a vereadora Alessandra Lucchesi se comprometeu e se disponibilizou para as pessoas em conduzir esse tema eventualmente na Câmara. E à medida que esse assunto for sendo desenvolvido, os recursos estarão disponíveis na LDO. O que eu não consigo dizer aos senhores agora é a entidade X receberá tanto de reais, a entidade Y, isso eu não consigo agora, mas boa parte disso, de novo, em linha com o que respondi para a vereadora Rosa, será explicitado na LOA de 2019. Obrigado. Quero aproveitar a oportunidade e registrar a presença do nosso companheiro vereador Sargento Laudo. Próximo vereador, vereadora, obrigado pela compreensão. É Vossa Excelência, vereadora Rose. Disponha, presidente. Sobre a reserva de contingência, eu verifiquei aqui, está previsto 23 milhões e 500. 23 milhões 499 mil para cobertura de possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e a garantia do patrimônio do servidor público municipal vinculado ao regime de previdência. E eles esse valor não utilizados até agosto pode ser destinado para outras áreas. Não tem uma obrigatoriedade de ser destinado apenas para a saúde? Não? E por que esse montante grande de 23 milhões para a reserva de contingência? Eu vou me socorrer do universitário aqui, mas, Gui, eu acho que é interessante você primeiro detalhar qual que é o conceito do item, para que a gente consiga alinhar o conhecimento. O embasamento aí está no artigo 17, né, nos itens 3 e 4. O que se trata? Essa reserva de contingência, basicamente, ela está composta ali de 11 milhões 12 milhões 150, que formam o quê? 11 milhões 875 é o que nós chamamos lá da interferência financeira. São aqueles aposentados estatutários, os primeiros, que é a obrigação da Prefeitura manter o pagamento. Para que não exista, então, folha de pagamento de aposentado na Prefeitura e folha de pagamento no Botuprev, no Fundo de Previdência, o município, por obrigação, transfere esse recurso financeiro para o Botuprev fazer a folha de pagamento total de todos os aposentados estatutários, obrigação da Prefeitura, e os novos estatutários agora em função da nova mudança do regime. Então, esse montante, por isso que é um valor alto de 12 milhões 150, a primeira parte. Desses 12,150, 11 é utilizado para essa interferência financeira. Sobra como passivo, contingência, essa reserva de contingência, 275 mil reais, que seria utilizado até 30 de agosto. Não sendo utilizado, ele fica livre para qualquer finalidade, não para a saúde. A outra, o montante que daí perfaz, os 23 milhões de reais, ele é exclusivo do Botuprev, ou seja, dos 37 milhões do Fundo de Previdência, ele utiliza, um minutinho, deixa eu pegar. Ele não se utiliza do total dos 37.
11 milhões fica uma reserva para ele, forma o caixa dele. Por isso que tem um montante de 23 milhões de reserva de contingência. Os 11 milhões 349. Os 23 milhões 499 mil. 12 milhões 150 são da prefeitura. Certo. E 11 milhões 349 é o do Botuprev. Certo. É o recurso que ele não utiliza, mas que forma o caixa. Que ele vai utilizar. Se ele contratar mais funcionários, como ele está vindo um concurso agora, ele vai tirar dessa reserva de contingência e passar para compor a despesa com o pessoal dele. Por enquanto ele não tem. Então fica essa sobra dos 37 orçado para ele, 11 ele não vai ter necessariamente que utilizar, mas é do Botuprev esse recurso, que é composto da contribuição. Mas esse já não estaria numa ficha específica da autarquia que foi criada? Não, sim, está dentro dos 37 milhões do Botuprev. 11 milhões, ele, na formação das despesas do Botuprev, ele tem despesas com vencimentos, com manutenção administrativa dele. 11 milhões ele não está precisando utilizar no momento, mas compõe os 37 milhões repassados para o Botuprev. Então, como ele não utiliza, ele não tem necessidade no momento de utilizar esses 11 milhões, ele forma também uma reserva de contingência dele. Tá. Sobre o Fundo Social de Solidariedade, os recursos que na arrecadação anterior do Vale Alimentação, daquele percentual que a Solucard descontava, ia para o Fundo Social. E aí eu estou vendo aqui o valor previsto a menor do que se arrecadava antes. Foi calculado em função do novo contrato, da nova forma de... Foi, só que com um pequeno lapso temporal, né? Quando a LDO foi estruturada pelo tempo e pelo programa que a gente tem para enviar para a Câmara, a licitação ainda não estava concluída. Então, dentro dos orçamentos que foram feitos para a abertura da licitação, o percentual de repasse ele era menor. Então, o crescimento que a senhora vê aí não é tão significativo quanto na prática deverá acontecer em 19. Então, nós vamos ter aí um excesso de arrecadação. Entendi. E aí, não será corrigido essa ficha? Da maneira que está, diante do processo licitatório que já ocorreu? Então, na realidade, assim, hoje, database... Não tem que já prever, ao invés de esperar um excesso de arrecadação? Uma vez que já foi feita a licitação, então já se dá para calcular o percentual? O processo ainda não começou a correr. Na realidade, a empresa, ela efetivamente iniciará as atividades em agosto. Então, até a estruturação da LOA, nós não temos oficialmente... Mas a empresa já ganhou, né? Não, tudo bem. Mas agora tem o depósito da garantia de R$1,5 milhão, tem a primeira carga dos... Ainda está em fase, vamos dizer, de homologação. O processo ele é efetivamente concluído na primeira semana de agosto. Quando isso acontecer, podemos sim, dentro do advento da LOA, fazer a retificação e modificar o instrumento. Mas a explicação técnica é essa, porque o processo, quando nós fizemos a cotação, eu me lembro até que na primeira audiência que estive na Câmara, comentei sobre esse tema. Os orçamentos que nós recebemos das empresas que tinham interesse em participar eram de repasses muito pequenos. Duas delas, inclusive, orçaram 0 de repasse. Então, a expectativa que tínhamos em relação, inclusive, a condições de mercado, é que o repasse da Botuprev teria um percentual muito menor do que os atuais 8. E, graças a Deus, a licitação se deu por vencedora a Verocard com um repasse de 7,50. E esse é um erro que ainda bem que cometemos, né? E pode ser corrigido através da LOA. Tá. Os fundos do idoso, da igualdade racial, estou vendo aqui os recursos previstos, por exemplo, o Fundo Municipal do Idoso, previsto R$63 mil. Também o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, R$553 mil. Esses valores foram discutidos no Conselho? Houve um planejamento do Conselho de um plano de ação para poder constar esses valores? Ou como que foi inserido esses valores aqui para esses fundos? Nesse momento da LDO, porque é grande o valor de 500 mil para o fundo da pessoa com deficiência, também, e aí em relação ao fundo do idoso 63 e o fundo da igualdade racial 53 mil. Como que se deu esses valores? Foi discutido no Conselho? Não, nesse momento nós não fizemos ainda nenhuma discussão da LDO ou das proposições da LDO em âmbito de nenhum Conselho. As projeções que nós fizemos para todas as rubricas seguiram a lógica que eu estabeleci no começo da audiência. A projeção matemática, financeira e os alinhamentos com os secretários responsáveis pelas pastas, que nesse caso é a Ana Paula que responde por esses fundos.
O que acontecerá é, agora na evolução do orçamento, na montagem das próximas peças, a distribuição dessas atividades nas diversas secretarias. Mas nesse momento não houve, que não nas audiências públicas, nenhum alinhamento prévio com nenhum tipo de fundo ou nenhum tipo de conselho, só com os representantes atuais. Mas precisava fazer antes, né, na elaboração. Não, é que dentro da nossa visão financeira, dentro do processo de elaboração, foi um critério que nós adotamos. Seria meio que, dado a complexidade da projeção, se nós fôssemos previamente colecionar todas as argumentações dos fundos, dos conselhos, etc., seria um trabalho que hoje a gente entende que é capitaneado e centralizado por cada secretário. Então essa foi a fonte de inspiração para essa projeção. Mas posso assegurar a senhora que não foram colocados nesse momento grandes alterações. Então a dimensão para subvenções, para os repasses, para os fundos, ela permanece dentro da projeção de 4% inalterada. Obrigada. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém do público? Vereador? Sargento Laudo, fica à vontade. Boa tarde a todos. Secretário Fábio, cumprimento você e a sua equipe. Muito obrigado por fazer essa prestação de contas, não para os vereadores, mas para a população de Botucatu. Agradecer a mesa, o José Fernandes que está presidindo, o vereador Cula secretariando, todos os vereadores da casa. Eu, por motivos de saúde, inclusive, não consegui chegar no horário, mas eu conversei com o secretário essa semana e eu sei o quanto o senhor tem direcionado os recursos dentro das prioridades que o governo precisa e também olhado muito para a educação, para a segurança, para a área de saúde. E tem um projeto aqui na casa, né, de uma suplementação, inclusive, parte dessa verba ela é carimbada, ela vai para a educação também. Eu gostaria aqui de, em público, fazer um pedido para Vossa Senhoria que analisasse. Eu tenho 2 pedidos para cobrir a quadra do Cambuí e cobrir a quadra lá do Cedro. Então, se Vossa Senhoria puder fazer essa análise, se a gente conseguisse reservar uma partezinha dessa verba para a gente, se não for possível esse ano, planejar para o ano que vem para a gente fazer essa cobertura. Secretário, mais uma vez, muito obrigado, viu? Uma boa tarde a todos. Eu que agradeço. De fato, tratamos essa semana sobre LDO e, de fato, tem um projeto que deu entrada na Câmara na terça-feira, se eu não estou enganado, ou quarta-feira, que eu peço de coração que os senhores olhem com muito carinho. É um projeto que é uma antecipação de toda essa organização orçamentária que a gente tem para esse segundo semestre de 2018. As rubricas para a qual a gente está direcionando essa suplementação, nós fizemos questão de explicitar no projeto. E fique tranquilo de que o pedido do senhor, de Vossa Senhoria, eu vou tratar com o secretário Valdir para que a gente tente antecipar ao máximo a resposta do requerimento. Mais algum vereador? Tranquilo? Da população? Eu vou aproveitar. Segunda-feira eu usei a tribuna e falei a respeito dos jogos regionais que Botucatu vai sediar o ano que vem. Agora eu estou dando uma olhada aqui na verba da Secretaria de Esporte. Teve um aumento, vai ter um aumento de 0,93. Mas acho que tem a contrapartida do governo estadual, né? Poderia, não sei se há possibilidade de Vossa Excelência responder. Agradeço a pergunta, vereador Zé Fernandes. Na realidade, eu tenho uma boa notícia aqui. Quando compararmos a LDO de 2018 com a LDO de 2019 para o esporte está tendo um aumento nessa proposição que está tramitando na casa de aproximadamente R$1,5 milhão. A LDO do esporte desse ano de 2018 é de R$2.030.000 e a proposição para o ano que vem, como o senhor bem comentou, é de R$3.612.000. Em relação especificamente aos jogos regionais, não tenho muitos detalhes. Se o senhor me perguntar quanto que se investe para a manutenção ou para a realização de um evento como esse, eu não tenho a menor ideia ainda.
Posso continuar? Mas, sem dúvida, o Geraldo, dentro da programação que ele tem para 2019, já fez essa consideração e provavelmente em breve deve estar conosco já fazendo a programação de tudo que é necessário para receber mais essa atividade na cidade de Botucatu. Obrigado. Eu fiz essa pergunta porque é recente. Tenho certeza que o Geraldo vai marcar um dia para a gente conversar a respeito desse assunto. Como Vossa Excelência falou, é um grande evento que Botucatu vai desde 96, né, que foi o último Jogos Regionais, e o último Jogos Abertos foi em 2005. E agora Botucatu foi premiado com um grande trabalho do nosso querido prefeito Mário Pardini e também do secretário de Esporte. Conseguiu essa conquista maravilhosa, sediar os Jogos Regionais do ano de 2019 em Botucatu. A respeito do dinheiro, acho que a gente com a correria, tem os vereadores também, a gente vai trabalhar também junto com o governo do Estado, com o secretário do Estado, né, do Esporte, a respeito da juventude, para conseguir essa verba, que com certeza vai ser um grande jogo regionais em nossa cidade. Mas o vereador gostaria de fazer alguma pergunta? E se me permite só complementar. Lógico, fica à vontade. Eu fico muito tranquilo em dar essas respostas, mesmo não tendo o detalhe, né, da programação da Secretaria de Esportes, a pergunta do vereador Carreira sobre Uni, a pergunta da vereadora Rose sobre as escolas de tempo integral e assim por diante. Porque, como eu disse no início da apresentação, esse não é um trabalho exclusivo do Fábio, do Guilherme e da equipe do governo. Essa construção está sendo feita a várias mãos. Então, dentro de cada programação, de cada secretário, de cada secretaria, todas essas atividades, esses equipamentos, essas parcerias estão previstas. E aqui, esse trabalho, essa proposição, esse projeto de lei retrata esse trabalho que vem sendo feito há muito tempo. Obrigado, secretário. Mais algum vereador? Posso encerrar? Quero agradecer a todos os vereadores, vereador Alessandra, vereador presidente dessa casa, Isaías Colino, sempre atuante, atendendo ao anseio da população, principalmente dos vereadores, para a abertura dessa casa, para audiências e demais parcerias com as pessoas que usam dessa casa. Vereadora Rose, vereador Trigo, Sargento Laudo e a vereadora Alessandra Luquezzi, primeira secretária dessa casa, e meu parceiro de Comissão de Justiça, e o vereador Cula, e também o meu amigo vereador Carreira. Quero agradecer o Guilherme, sempre presente, atuante na secretaria, parceiro do nosso secretário Fábio Leite. Agradeço mais uma vez, Fábio, pela sua presença. Sempre, quando essa casa precisa dos trabalhos de Vossa Excelência, está sempre atuante e atendendo os anseios, não só da secretaria dessa casa, mas também dos vereadores e principalmente a população de Botucatu. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Ele quer agradecer a população que nos acompanha pela TV Câmara, no Facebook e também na net. Um abraço, bom final de semana a todos. Abraço, obrigado. Obrigado, sempre à disposição.